Algumas das críticas mais duras que as mulheres bem-sucedidas recebem vêm de quem? Vêm da onde? Vêm de outras mulheres. Oiê, tô de volta. Finalmente, acredito que na melhor fase da minha vida para ter esse canal, para conseguir compartilhar com vocês literalmente a bagagem de experiência que eu adquiri ao longo desses 8 anos à frente da Jungle Society. E o objetivo desse canal é isso: é compartilhar com vocês os perrengues, é literalmente ter um espaço para o diálogo, criar uma comunidade onde nós nos sintamos acolhidas e abertas a conversar sobre empreendedorismo. A vida empresarial é uma vida muito solitária. Finalmente, que a gente possa se apoiar. E falando nisso, é o tópico de hoje. Algumas das críticas mais duras que as mulheres bem-sucedidas recebem vêm de quem? Vem da onde? Vem de outras mulheres. Isso não acontece só na internet, né? A gente vê bastante na internet. Eu sou aquela louca dos comentários, acredito que vocês por aí também. E nos comentários, sempre que a gente vê um vídeo de uma mulher, seja ela fazendo uma declaração pessoal, um look, uma experiência, uma viagem, os comentários negativos sempre vêm de outras mulheres. Então a gente tem visto muito isso na internet, através dos comentários. Eu, pelo menos, sou uma eterna observadora do ser humano. Mas isso acontece no trabalho, isso acontece nos negócios, na política, nos círculos de amizade. No trabalho, na Django, às vezes eu tenho essa impressão também, por incrível que pareça. Os meus maiores perrengues, eu posso até criar uma estatística aqui para vocês, tá? Os únicos processos que a empresa recebe vêm do público feminino. E aí, será que isso diz alguma coisa? Eu até quero me aprofundar nisso, porque eu sou uma louca de estatística, eu sou uma louca de pesquisa, e eu tenho quase certeza que não é só na Django isso. Eu comecei a perceber isso, essa questão de mulheres se sentirem ameaçadas com a minha presença, muito cedo, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que corria atrás, autodidata, falava muitos idiomas. Eu, até os 20 anos, já tinha visitado 65 países. Imagina se na minha época eu fizesse um diário de viagem, sem dúvida eu já estaria bombando aí, não só no YouTube, como no Instagram, nas mídias sociais. E eu sempre percebia isso. As pessoas meio que torciam o nariz para essa liberdade. E eu sempre ouvi muito: ah, você é sagitariana, isso é muito, né, teu signo, enfim. E pode ser uma característica do meu signo, mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que arrisquei, que paguei para ver. Quando eu comecei a construir a Django Society, eu imaginava que as críticas viriam muito dos homens. Eu fiquei muito preocupada com meu esposo, por exemplo. Falei: nossa, os amigos dele vão zoar tanto ele. Porque, obviamente, no início, eu era a pessoa que mais usava o meu produto, que falava sobre o meu produto, usando o produto, mostrando aquilo que ele fazia, a modelagem, o que me incomodava. E pelo contrário, o meu esposo foi uma das pessoas que mais me apoiou, inclusive até hoje. Ele é a pessoa que, se eu estou viajando, ele não deixa que eu faça o vídeo, deixa que eu faça foto. Os amigos dele também, inclusive, grande parte dos amigos do Ari me ajudaram no início com o branding, dando dicas de posicionamento de marca. E por incrível que pareça, o apoio que eu tive menos veio da minha própria família. Eu achei que eu ia ter muito apoio familiar, eu achei que a gente espera que isso venha de familiares. No meu caso, veio de uma amiga, veio óbvio da minha mãe, mas mãe é mãe. Só que hoje, 8 anos depois, a gente vê, eu pelo menos observo o efeito contrário. Ah, tem uma vaguinha aí, nossa, a empresa está crescendo, nossa, a empresa está ficando conhecida, a marca está ficando conhecida, eu gostaria de trabalhar ali. Enfim, como a gente fala em francês, la roue tourne, né? Então, a roda roda. Claro que eu tive mulheres incríveis que me apoiaram muito. A minha mãe, a minha amiga Tati, que me emprestou a primeira impressora da Django, que está até hoje lá no escritório. E na época eu não tinha recursos para comprar uma impressora. E a Tati me ajudou, me emprestou a impressora dela, tadinha. E eu até hoje não devolvi. Já tem 8 anos que eu tô com essa impressora lá. E ela literalmente virou um símbolo da nossa amizade. Troca instanciante, que sempre foi a nossa amizade e a qual eu tenho muito orgulho, apesar de ter tanto tempo que eu não vejo a Tati. Mas sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu não preciso dessa conexão física, talvez pelo fato de morar fora há tantos anos, né? Mais de 25 anos da minha vida foram morando fora, eu não tenho essa necessidade física. Mas a presença dessas pessoas como mentoras, como amigas, como parceiras de trabalho, me ajudaram muito. Agora, o fenômeno ao qual eu comecei a nossa conversa é esse que me interessa hoje. E eu quero muito entender aqui com vocês por que isso acontece. O primeiro ponto, eu, Amanda, acredito que seja a mentalidade da escassez. Então, durante muito tempo, disseram às mulheres que existe pouco espaço para elas no topo. E realmente a gente vê isso, né, até hoje. Ou seja, poucas líderes, poucas CEOs, pouca representação. Até hoje é algo discutido no Brasil.
Então, obviamente, a gente abraça essa cultura, a gente abraça o que nos foi dito, né? Quando você acaba acreditando que poucas cadeiras estão disponíveis, o sucesso da outra pode parecer uma ameaça. Então, fica essa pergunta: será que o sucesso dela está me incomodando porque ela tipo, desbancou todo mundo? Que ela não ficou ali pensando tanto no ao redor e ela fez o dela? Será que é isso que está me deixando chateado? O fato de eu não conseguir fazer isso? O fato de eu não ter a coragem de fazer isso? Pode ser um ponto. O segundo ponto que eu andei analisando seria a narrativa cultural, que é muito ligado ao primeiro, né? Ou seja, existe essa narrativa muito forte de que o sistema sempre impede as mulheres de avançar. E quando não é o sistema, a nossa própria escolha biológica. Ah, ou seja, eu decidi ser mãe e, por incrível que pareça, gente, é um trabalho. E eu, por incrível que pareça, engravidei de gêmeos. Não esperava querer engravidar, queria muito ser mãe. Os médicos disseram que eu não engravidaria, mas aconteceu e aconteceu de dois. O maior presente da minha vida, sem dúvida. Gente, eu trocaria tudo na minha vida pelos meus filhos. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é aquilo, é pesado. Eu fiquei 2 anos da minha vida travadíssima, travadíssima. Até porque foram dois. Foi fora do Brasil, eu tive meus filhos em 2019. E aí eles nasceram, né, aquele famoso bebê Covid que todo mundo falava. Ou seja, tudo fechado, e a gente literalmente decidiu sair da Bélgica e ir para o Brasil para as crianças terem ar puro, para as crianças terem quintal, para as crianças terem sol. E foi a melhor decisão da minha vida. Mas é aquilo, nós temos sim narrativas culturais. Então, além do sistema, né, nos impedir de avançar, porque essas desigualdades sociais existem e as desigualdades de gênero existem, isso é real. Quem diz o contrário, literalmente, gente, vocês vivem num mundo utópico. Tem uma diferença muito grande entre mérito e meritocracia. Mas isso é uma conversa para um outro dia, porque aí eu já entro em território onde a galera fica muito sensível. Então vamos lá. Os exemplos que surgem disso, dessa narrativa, né? Ai, mas ela teve sorte. Ah, ela teve ajuda. Ah, ela é privilegiada. Gente, e o psicológico dessas pessoas? A garra dessas pessoas? O mérito dessas pessoas? Não tirem o mérito da coleguinha. Não tirem o mérito da mulher que foi lá e fez. Simples assim. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que o sucesso de uma mulher incomoda porque ela quebra uma explicação confortável. Então, saia da sua zona de conforto ao invés de ficar, né, queimando a língua na coleguinha. Terceiro ponto, e eu acredito que eles estejam todos muito conectados, que é o quê? As mulheres que não seguem scripts incomodam. Sim, as mulheres que não seguem aquela cartilha de mulher perfeita, elas incomodam. O que são elas? A mulher empresária, a feminina, a mãe, a independente, a ambiciosa, sendo tudo isso polivalente, nossa, aí que a coisa fica feia, porque quando a gente não encaixa em nenhuma dessas caixinhas, as pessoas não sabem como reagir e isso impacta. É muito mais fácil criticar do que tentar entender. Infelizmente, a ignorância faz isso com as pessoas, né? A ausência de compreensão e aí vem o que? Agressão. A agressão de que forma? Através de um comentário, através, né, de um bullying, através de uma crítica definitivamente não construtiva. Ou seja, acho que aí é uma perguntinha a se fazer. Por que que aquela pessoa está se incomodando tanto com a outra, né? Com a outra que está em ascensão, com a outra que está mais bonita, com a outra que começou a malhar e está mais sarada, e ela não. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer literalmente terapêutica. Fica aqui a dica. Tudo isso, gente, não significa que o Brasil não tenha grandes empresárias, não tenha grandes influências, não tenha grandes inspirações para nós mulheres. Muito pelo contrário, a minha maior inspiração é uma brasileira, que é a Luísa Helena Trajano, que literalmente mudou o varejo com a Magazine Luiza. Não tem como você não admirar essa mulher. Falando aqui de poder empresarial, capacidade intelectual à frente de uma empresa, essa mulher literalmente criou aí um caminho para nós mulheres empresárias de hoje estarmos andando nele assim muito mais tranquilos, porque o rojão que a Luísa Helena Trajano segurou não é brincadeira não. Fora empresárias como a Rachel Maia, que trabalhou à frente da Pandora, da Lacoste, a gente tem a Sônia Hess, que fez a expansão da Dudalina, enfim, inúmeras empresárias que o Brasil literalmente, eu acredito que não sabe valorizar bem, sabe? Eu acho que isso é uma falha nossa. Talento feminino claramente existe. Talento e liderança feminina existem no Brasil. Nós precisamos falar sobre eles, nós precisamos pontuar eles, nós precisamos falar para nossas filhas sobre elas. Talvez a pergunta não seja por que algumas mulheres odeiam mulheres bem-sucedidas. Talvez a pergunta mais interessante seja como criar uma cultura
onde o sucesso feminino inspire outras, em vez de ameaçá-las. E é isso o que eu quero aqui, é isso que eu quero que esse canal, que esse espaço seja um ambiente de inspiração para outras mulheres, que a gente se predisponha a crescer juntas, a aprendermos juntas. Porque quando uma mulher cresce, ela não deveria reduzir o espaço das outras. Pelo contrário, ela deveria expandi-lo. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Então eu pergunto diretamente qual a opinião de vocês, se vocês já viram acontecer isso na vida real. Quero alguns exemplos. Gente, a minha lista de exemplos é absurda. Então, eu tenho tanto caos para contar para vocês que, tipo assim, eu tô louca para fazer o próximo vídeo. Então, deixem o seu like, me sigam, deixem o seu comentário, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!